E ainda os caras jogam uma multa enorme dessa, de 2.300 e lá vai pancada de reais. Uma multa desse tamanho você leva até as cuecas, né? Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. Como você vai? Roda larga, potência bacana, conforto muito razoável, custa a metade do preço de uma moto. E ainda para acompanhar não gasta nenhum combustível. Essas scooters elétricas andaram popando o Brasil afora e elas estão sendo bem populares, tanto dentro da ciclovia quanto fora da ciclovia. Mas se eu fosse você, não comprava uma dessa não, a não ser, claro, que você queira dar um presente pro guarda de trânsito da sua cidade. Antes que alguém estranhe, eu não tô falando daquelas scooters de supermercado que também são elétricas, eu tô falando daquelas que tem aquelas rodas largas e que costumam ter aí entre 1.500 a 4.000 watts de potência. Com essa potência toda, elas são bem legais de usar e elas conseguem subir ladeira e ter um rendimento que bike elétrica geralmente não consegue. Eu inclusive dirigi uma scooter elétrica com uma potência similar a essas da roda gorda quando eu testei a Riba. E há um tempo atrás, eu vou deixar o link aqui no izinho e na descrição do vídeo. Quando eu fui dirigir essa scooter da Riba, eu percebi uma coisa interessante. Ela tinha placa. Eles também exigiram que eu tivesse carteira A ou ACC para poder pilotar ela e também eles exigiam que eu usasse um capacete de moto, não um capacete de bike. E eu fiquei me perguntando, para uma scooter que é pouca coisa mais potente do que um bichinho de shopping, será que precisa disso tudo mesmo? E aí que para entender por que eles fizeram isso, eu peguei a lei de trânsito para entender quais são as regras que envolvem coisas que podem sair na rua e ter motor ao mesmo tempo. E aí que do grande pro pequeno a gente tem ônibus, tem caminhão, tem carro, tem moto e tem ciclomotor. Também tem bicicleta elétrica e patinete, mas daqui a pouco eu falo deles. O que diferencia a moto do ciclomotor é basicamente o quanto que ela anda. Para ser considerado moto, tem que ser ou mais potente que 4.000 watts, em caso das elétricas, e se for um motor a combustão, é se o motor tiver mais de 50 cilindradas. Um outro critério é se o veículo consegue ou não ultrapassar 50 por hora. Então, se ele tem mais de 4.000 watts de potência, ou mais de 50 cilindradas, ou ultrapassa 50 km por hora, é moto. Se for menos que isso, é ciclomotor. Já a bike elétrica é um tipo de ciclomotor especial e para poder ser considerado a bike elétrica tem que cumprir 3 requisitos. O primeiro, tem que ter motor com potência igual ou inferior a 350 watts. Segundo, a velocidade máxima não pode ultrapassar 25 km por hora. E terceiro, tem que ser ativado via pedal assistido, aquele que só liga o motor quando você pedala. Se tiver acelerador, já não entra como bicicleta elétrica. Então, nesses critérios que eu expliquei aqui, dá para entender que essas scooters elétricas que o pessoal está vendendo, elas entram nessa categoria de ciclomotor, porque afinal elas não têm um pedal, então aí já elimina elas serem bikes elétricas, e elas costumam ser limitadas ali a 50 km por hora. Então, ela quase é uma moto, mas ela não chega a ser. Mas aí você começa a ligar as ideias, né? Aí essas scooters elas têm mais de 350 watts, mas elas costumam ter menos de 4.000. Elas costumam ali falar que elas atingem 50 km por hora, então... vai precisar emplacar. Pois é, essas scooters todas que você vê por aí, você teria que registrar, pagar licenciamento, pagar IPVA todo ano, andar com capacete de moto e ter carteira para poder dirigir. Mas tudo bem, né? Você coloca todas essas coisas, pelo menos pode andar na ciclovia? Também não, porque ela é muito mais rápida que todas as outras coisas que estão na ciclovia. Afinal, ela atinge 50 km por hora. É muito mais do que as bikes elétricas, por exemplo, que é só 25. E é muito mais do que se você estivesse pedalando normalmente. Digamos que não é lá muito trivial você atingir 50 km por hora pedalando só na perna. A ciclovia ela é exclusiva de veículos que não têm motor, com bike, skate. Ela também é para ser utilizada por veículos com motor bem fraquinho, que é o caso das bikes elétricas, e também pelos chamados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que é só um nome muito chato para esses patinete, uniciclo, essas coisas elétricas menorzinhas que a gente vê por aí. E aí que a maioria das pessoas que vão lá e compram essas scooters elétricas, elas vão na internet e compram, ou então elas vão no supermercado e compram, vendem em supermercado, isso agora, né? E aí o que acontece, além de você levar para casa uma scooter elétrica, é que você leva para casa o grande potencial de levar um bando de multa. Se você não emplacou, aí vem a primeira multa, que é conduzir um veículo não licenciado, que dá uns R$293 de multa. E aí que se você andar na ciclovia com ela, vem a segunda multa, que é trafegar na ciclovia com ciclomotor, que é uma multa de R$880.
A terceira multa acontece porque muita gente nem se preocupou em tirar carteira, né? Então, se você conduzir sem carteira de moto ou de ciclomotor, são mais R$880 de multa. E por fim, você andar sem capacete dá mais R$293. É porque, né, muita gente acha que é que nem bicicleta, que ou você usa um capacete de bike ou então você anda sem capacete, sendo que na verdade tem que usar capacete de moto. E aí que por muito tempo os guardinhas meio que fizeram vista grossa para esse tipo de veículo andando por aí, mas né, agora que tem um monte dessas andando na rua, o que o pessoal dos Detrans começaram a pensar? Que ia dar para fazer um bom caixa nessa brincadeira. Ah, imagina só, se o guardinha acaba parando uma dessas na ciclovia e ainda sem capacete, sem habilitação, dá mais de R$2.300 de multa numa tacada só. É mais multa do que se você estiver andando a 200 por hora costurando o trânsito na rodovia. Estados como o Espírito Santo e o Rio de Janeiro já têm casos de scooters sendo apreendidas por falta de licenciamento, e ainda os caras jogam uma multa enorme dessa de R$2.300 e lá vai pancada de reais. Uma multa desse tamanho você leva até as cuecas, né? Como se não fosse suficiente você ficar sem a scooter. E ainda para piorar, essas scooters da roda larga, elas acabam sendo muito visadas, porque é muito óbvio que elas não são uma bicicleta elétrica. Não é que nem a bicicleta elétrica que às vezes tem um aceleradorzinho e dá uma disfarçada. Não, nessas é muito óbvio que você tá andando com uma moto não licenciada. E é claro, né, não é só uma questão de grana, apesar de que grana é um ponto forte. É uma questão de segurança também. Essas scooters costumam atingir ali 50 km por hora. Pra quem tá andando de carro não parece muita coisa, mas quando você tá de moto com a cara ali no trânsito, 50 é bastante coisa. E por conta disso não faz o menor sentido elas andarem na ciclovia, porque afinal elas vão ter o dobro de velocidade de todo o resto que tá ali em volta. Elas têm o dobro da velocidade da coisa mais rápida que anda na ciclovia, que é a bike elétrica. E aí quando a gente vai andar na rua com ele, faz diferença ter habilitação, porque apesar dos pesares, se você tem habilitação, significa que você foi obrigado a aprender sobre lei de trânsito, sobre sinalização de trânsito e sobre como manejar um veículo que anda muito mais rápido do que você consegue pedalar. Por fim, a velocidade alta acaba trazendo muito perigo para quem dirige, e o capacete acaba sendo obrigatório mesmo que não tivesse lei. Batida a 50 km por hora já é muito perigoso. Resumindo, tem motivo para tudo isso existir. Só que até agora, eu só falei da parte fácil. Então tá tudo tranquilo, né? Você compra um capacete, você começa a usar o capacete, você anda na rua ao invés de andar na ciclovia, você tira a carteira de habilitação, seja a A ou a CC, e aí tudo fica mais complicado quando você lembra que tinha que emplacar de Itacuja. Mas como é que faz então para emplacar uma bichinha dessa? Bem, esse é o momento que você pega um chazinho e vem aqui comigo porque essa parte é complicada. Tem gente por aí dizendo que não tem como emplacar essas scooters, mas assim, tem gente que emplaca até carro que fez em casa. Como é que você não vai conseguir emplacar um ciclomotor que você comprou pronto? Tem como emplacar sim. Só que é uma bela de uma aventura. Aqui você vai ver o nível da treta e eu vou te contar porque você não tem que comprar uma scooter elétrica. Pelo menos não a maioria delas. Então vamos pensar aqui, a gente precisa de uma placa, certo? Precisa emplacar a scooter. Então a gente precisa seguir o procedimento igual você segue para qualquer outra coisa que nunca foi emplacada. Você pega a nota fiscal, você pega todos os documentos e aí você segue o procedimento de acordo com o Detran do seu estado. Em São Paulo, você entra no site do Detran e você faz todo o procedimento online. Você emite toda a documentação online e é bem tranquilo. E aí, quando você entra lá, a primeira coisa que ele te pergunta é o número de chassi. E aí você, com a sua nota fiscal em mãos, você olha e pensa, não necessariamente eu tenho um número de chassi aqui. Tem um número de série. Às vezes tem um número de série. Aí você pega, você coloca esse número de série lá no site do Detran e aperta OK. Maravilha! Passado isso, ele vai te perguntar o Renavan da sua scooter. E aí você pega assim, tá ali na nota fiscal geralmente, né? Você pega um Renavan, põe ali o Renavan, e aí ele vai te dar toda uma lista de documentos que você vai precisar. Vai precisar de nota fiscal, se for importada você precisa das notas de transporte. Então tem uma série de coisas ali que no site do Detran descreve bem. E aí depois que você fez tudo no site do Detran, você emite o documento da sua scooter, aí você pega esse documento, leva, compra a placa, instala a placa e pronto, tá resolvido. Então é assim que coloca a placa em scooter.
E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha. Não, pera. Se não tiver um número de chassi, um número de série e nenhum Renavan, o que a gente faz? Aí, meus amigos, aí complicou. E adivinha qual é a chance de da sua nota fiscal não vir com Renavan, não vir com nenhuma dessas informações? Praticamente 100%. Por que isso acontece? Porque o número de série dela não está registrado na base de índice nacional. Essa é uma base de dados que reúne dados de todos os Denatrans e nessa base tem todos os veículos que estão no Registro Nacional de Veículos Automotores, mais popularmente conhecido como Renavan. E aí que se o seu veículo não tem um Renavan, ele não vai estar registrado no tal do BIM e aí por causa disso não vai aparecer no site quando você tentar licenciar. Mas se não tem Renavan, o que a gente faz? O Renavan é obrigatório para qualquer veículo que tenha um motor e que não seja desses muito fraquinhos, tipo bike elétrica, patinete. Quem faz o Renavan do seu veículo é geralmente quem fez ou quem vendeu esse veículo para você. Então a gente tem 3 possibilidades. Se for algo feito no Brasil, quem tem que emitir é a montadora ou fabricante. Se for feito fora do Brasil, se for importado pela pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, essa empresa, é responsável por emitir o Renavan. Se você, como pessoa independente, pessoa física, tentar fazer essa importação, durante o processo de desembaraço na alfândega, você vai também ter que emitir o Renavan. Ou seja, se você comprou uma scooter elétrica dessas e ela veio sem Renavan, já tá errado. É que nem você comprar um carro que você nunca vai conseguir emplacar. Imagina só, você compra um carro e você só pode deixar ele na sala, porque afinal você não pode sair com ele na rua, você nunca vai conseguir emplacar ele. Então vamos ver o que acontece na realidade em cada um desses 3 casos. Se você comprou uma scooter que é feita no Brasil e ela veio sem, você pode tentar exigir do fabricante que ele faça a emissão do Renavan. Se ele disser que não tem como fazer a emissão do Renavan, bem, sinto lhe informar, mas você comprou um brinquedo, você não vai poder sair com esse brinquedo na rua, você só vai poder dirigir ele dentro de casa, no pátio do prédio. Já se você quiser importar por conta, é mais complicado, mas pode deixar que eu explico rápido. Vou ter que ler esse aqui porque é um tanto complexo. Então você tem que fazer o seguinte. Primeiro você se cadastra no portal do Siscomex. Depois precisa de alguns dados do veículo. Aí você faz um pré-cadastro da importação. Aí você vai precisar da licença do IBAMA, que é o LCVM, para ver se ele está de acordo com as regulamentações de emissões. Depois precisa do CAT, que garante que ele atende às regulamentações do trânsito. Nisso, eles vão cadastrar o chassi ou o número de série com a marca e o modelo. Feito isso, você volta no portal do Siscomex, solicita a licença de importação, que é analisada e aprovada depois de um tempo. Aí quando você aprova isso, que você pode comprar a sua motinha. Aí, quando ela chega no Brasil, você precisa ir na Receita Federal fazer uma declaração de importação, onde você paga uma marzão de imposto aqui, tipo IPI, PIS, COFINS, ICMS, é claro, um belo e enorme imposto de importação. Tudo à vista, claro. E depois disso, o seu veículo tá liberado para poder emplacar. Super simples, né, gente? Brasil, adoro o Brasil. E aí que para quem reconheceu o rolê, esse aqui é o processo de importação de carro e de moto. Porque afinal a scooter elétrica é um ciclomotor, e o ciclomotor é igual aos outros perante a lei quando a gente pensa em importação. E se a marca e o modelo do scooter ainda não existe na base de dados do Renavan, esse processo pode demorar muitos meses, às vezes até mais de um ano. E aí, vendo essa dificuldade toda, você ali tentando fazer a importação independente de uma scooter elétrica, pode pensar, poxa, isso aqui é muito complicado, vou tentar declarar como alguma outra coisa. Beleza, você pode declarar como alguma outra coisa, mas aí ela vai ficar sem Renavan fica sem registro não pode andar na rua. Agora, se a sua scooter é importada e ela não tem um Renavan, isso significa que durante o processo de importação dela, eles fizeram uma declaração de importação que não realmente declarava o que ela era. Pode ser que a empresa não entendeu que todo esse processo era necessário, ou então que eles simplesmente não quiseram fazer, porque afinal dá uma trabalheira danada. E aí pensando, né? Eles não sabiam ou eles não quiseram fazer? Qual a opção que você acha que realmente aconteceu? Me conta aqui nos comentários. A chance é boa deles terem declarado na entrada no Brasil de que esses veículos não eram exatamente ciclomotores, ou então era uma bike elétrica, ou então era um brinquedo. Muito provável que ela foi declarada de um jeito diferente. E já que isso não foi feito quando a scooter foi importada, para poder registrar ela e para poder criar um Renavan, ia precisar retificar essa declaração de importação. E quando você faz a retificação da declaração de importação muito tempo depois,
Geralmente isso tem umas multas muito grandes, porque significa, afinal, que você mentiu lá atrás. E aí, obviamente, a chance de qualquer importador voltar atrás e fazer essa retificação de declaração é praticamente nula, porque afinal agora o problema não é mais dele, o problema é seu. O resultado que a gente vê no final é que tem um monte de comércio trazendo scooter elétrica para o Brasil na base do vai que cola. E aí, no final das contas, quem acaba ficando com prejuízo é quem compra. Então, ao contrário do que o pessoal tá dizendo por aí, não é tipo, não dá para emplacar moto elétrica ou não dá para emplacar scooter elétrica. Dá sim, o problema é que o pessoal tá trazendo elas pro Brasil registradas como algo que elas nunca foram. Antigamente o pessoal fazia bastante isso com as motos chamadas cinquentinha, que também precisam de registro. E aí, lá nos idos de 2015, teve um movimento de anistia das motos cinquentinha. Então o governo fez uma movimentação ali que se você levasse a nota fiscal e mais alguns outros documentos seus, você já conseguia registrar ela, não importando a origem dela. E aí isso ajudou bastante a trazer muitos desses ciclomotores que eram a combustão para a legalidade. O que é um movimento bem interessante, porque não exige toda essa documentação louca de importação que precisa para as scooters hoje. Só que não tem mais como você fazer isso, essa movimentação de anistia das cinquentinhas não tá mais acontecendo. O problema é que até um desses acontecer, quem tem uma scooter elétrica dessa vai ter que só andar no quintal de casa. E na minha honesta opinião, eu acho que eles deveriam fazer outro movimento desse para poder legalizar as scooters elétricas, sabe? Porque afinal elas são melhores para o meio ambiente, elas não fazem barulho, elas são mais confortáveis para a cidade. Eu acho que o nosso trânsito não fica melhor se você coloca tanta burocracia em volta da importação dessas scooters. Acho que nem tudo na vida se resolve só aumentando a burocracia, sabe? Eu acho que ia ser mais legal se tivesse uma movimentação dessa. Só que, infelizmente, não tá dando para esperar muita boa vontade do governo. Então, a gente acaba tendo que só dançar conforme a música. Agora, isso significa que, com certeza, a sua scooter elétrica vai ser apreendida? Não significa. Tanto que tem gente por aí que anda de moto sem carteira, sem nada e não acontece nada com a pessoa durante muito tempo. Só que agora você conhece o risco que você corre se você tiver uma dessas e você estiver andando na rua com ela. Na minha opinião, uma incerteza dessa já é suficiente para eu não recomendar a compra e também não querer comprar uma para mim. Eu acho que ninguém merece levar um prejuízo desse tamanho. Honestamente, compra uma moto logo de uma vez. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e envia esse vídeo para alguém que tá na dúvida se compra uma scooter elétrica dessa. E se você gosta desse assunto de carro, moto, bicicleta, se inscreve aqui no canal, que eu vou gostar muito de ver você por aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau!